Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Amém? Todos acharam aí? A palavra do Senhor diz assim, a gente vai ler a partir do verso número 1, tá? De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: esta está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Amém. Queria orar aqui só para a gente começar. Pai, que nesta manhã o Senhor revele a nós aqui um pouco mais a Tua Palavra. Pai, que nós possamos nos privar das distrações, que nada que esteja acontecendo no exterior afete o que nós vamos ouvir aqui nesta manhã. Que o Senhor use a minha boca para ministrar a Tua Palavra aos irmãos aqui, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, aqui Jesus está falando para os fariseus ali e outras pessoas que estão na volta deles ali. Eu não sei se vocês já viram outras parábolas, né? Mas normalmente as parábolas, principalmente essas últimas aqui, que são na última semana de Jesus, ele está sempre falando para as pessoas como que é o reino do céu e como que as coisas vão funcionar. E nesse caso aqui não é diferente. E ele está comparando aqui o reino dos céus com uma festa de casamento. Eu creio que a maioria aqui já deve ter ido num casamento, e um casamento teve uma festa, certo? E uma festa de casamento, como que ela é? Ela é sempre muita coisa boa, né? Muita comida boa, pessoas ali que são convidadas à festa, amigos, né? Familiares. E vocês concordam que uma festa normalmente ela é o ápice de uma celebração? Então aqui foi feito um casamento e está sendo convidado para essa festa. E quando Jesus está falando dessa festa aqui, nesse casamento real, vocês conseguem imaginar como que foi ele explicando isso? Né? Tipo, uma festa de um rei casando um príncipe, né? Você imagina o tamanho da mesa, o tamanho das coisas, as comidas, né? Tudo que ia ter. E é isso que Deus está falando que vai ser quando a gente estiver lá com Ele, né? Ele está falando que a gente vai estar num banquete real, não vai ser uma festa qualquer, né? E Jesus, ele costuma sempre ser muito didático, né? Pelas parábolas ele sempre pega e
coloca uma abordagem ali do que está acontecendo no momento, para mostrar para o povo como que as coisas deveriam acontecer e que não estavam acontecendo, né? E Jesus, ele gostava muito de fazer isso, e infelizmente, né, nem todos os discípulos conseguiam entender, e quem sabe muito menos os fariseus, que eram normalmente aqueles caras para quem ele estava falando isso, né? Até eu falo para o João Vitor, meu filho, né, que Jesus gostava de confrontar, né? Então ele até usa isso para quando ele faz as artes dele, né? Mas a mãe dele fala: você não é Jesus, né? Então tem que tomar cuidado. E eu gosto muito de ministrar em cima de parábolas, porque eu creio que elas trazem um entendimento muito rico sobre a palavra, e através delas a gente consegue ter um entendimento melhor. Eu tenho até, se alguém depois tiver interesse, no canal lá da nossa comunidade no YouTube tem algumas palavras, e eu falo algumas que eu ministrei, eu usei parábolas, né? Um detalhe interessante, que nessas últimas parábolas que Jesus conta, que aqui ele está na última semana dele, né, antes de ser crucificado. Ele já fez a entrada triunfal e está mais ativo ali no final do ministério dele, né, mostrando ali para as pessoas como que as coisas são. E o detalhe interessante, até comentava no último grupo caseiro lá em casa, que ele sempre estava fazendo um comparativo de como seria as coisas no reino dos céus, porque ele estava querendo tirar da cabeça dos caras que o Messias seria aquele guerrilheiro, aquele cara que ia chegar quebrando tudo e fazendo tudo, e que não, que ele estava ali para salvar eles do pecado, né? E era isso que eles não conseguiam entender. Mas Jesus tentava mostrar, e principalmente para os fariseus ali, que eram os caras que se achavam os doutores aí da lei, né? Mas só aplicavam do jeito que eles queriam e para eles, não para as outras pessoas. Nessa parábola, ele está falando aqui de alguns personagens, né? Não sei se todo mundo conseguiu identificar, mas ele fala de um rei, e esse rei é Deus, um filho, que é Jesus. Ele fala da festa, né, que é o banquete, que seria a salvação. Esses primeiros servos que ele fala que foram enviados para convidar as pessoas são os profetas, que ao longo do Antigo Testamento ele foi enviando para que eles mostrassem para o povo que o reino de Deus chegaria e que eles tinham que se arrepender. Mas muitos sempre menosprezaram, né, os profetas, né? E eles nunca eram entendidos. Os convidados ali naquele primeiro momento era o povo de Israel, porque era o povo que era escolhido. Depois os novos servos, que ele fala ali depois, que o pessoal não aceitou mais. Esses novos servos são os gentios, que são aqueles que se converteram a partir da palavra que Jesus pregou para eles. E a partir daquele momento, essas pessoas elas foram, como fala ali em Mateus 28, elas ganharam a grande comissão para pregar o Evangelho. E é aí que elas começaram a passar o convite para as outras pessoas, e os novos convidados são os povos de todas as nações, né? Então a gente é convidado, e a gente tem o privilégio de poder convidar outros, né, para participar do reino de Deus. Se a gente pegar essa parábola aqui, outro dado interessante, a gente tem que vir desde o capítulo 21, porque Jesus ele já estava ali numa discussão mais acalorada ali com os fariseus, explicando outras parábolas, que ele fala dos dois irmãos, né, e do servo mau. Então ele fala um pouco sobre isso, mas os fariseus não entendem, ele ilustra de uma outra forma aqui, né? Às vezes, um dado aqui, uma situação, né? A pessoa, ela não é do ambiente de igreja, mas ela, às vezes, fala mais de Deus do que quem é da própria igreja, né? Ela está convidando mais pessoas involuntariamente do que a gente, né? Então, é uma coisa que o Espírito Santo me falou, é importante deixar isso claro.
que às vezes a gente não está fazendo a nossa parte, né, de falar o Evangelho. Mesmo que seja vergonhoso, mesmo que tenha situações, né, a gente precisa ter esse salto de fé, né, dar esse passo para poder seguir. E aqui, nessa parábola, tem alguns pontos importantes aqui que eu gostaria de destacar, e creio que Deus tem algo bom aqui para falar para a gente. O primeiro ponto é que houve um convite real, né? Um rei chamando. Então, se a gente pegar ali do verso 1 até o verso 4, é onde Jesus está explicando que esse rei mandou os servos dele para que eles fossem chamar essas pessoas. E eles foram, que são esses profetas, né? Daniel, Jeremias, tantos outros, Jonas, né? Que é um caso mais clássico ali, que tinha que salvar um povo que nem era de Israel, né? Que era o pessoal de Nínive. Então ali Deus já estava mostrando para quem ele queria estender o convite dele, né? Que não era só para o povo de Israel. Então, nesses primeiros versículos, Deus está falando o quê? Que existe um banquete, que é a salvação. Então, Deus, quando Ele nos chama para viver uma vida com Ele, Ele está nos chamando para a salvação. Porque nós, na qualidade de pecadores, desde lá do Gênesis 3, a gente precisa ser salvo, né, dos pecados. A gente já nasce pecador. E Deus, Ele quer ter esse encontro com a gente. Por isso que Ele tem nos convidado para esse banquete. Mas um fato interessante é o que? Nesses primeiros convidados, o profeta ia com o convite, mas ninguém ouvia. As pessoas não entendiam que aquilo muitas vezes era de Deus para a vida delas. Mas será que a gente também, às vezes, hoje não, porque a gente já está aqui, mas será que as pessoas que estão ouvindo a gente estão entendendo que elas estão sendo convidadas para fazer parte disso, né? Às vezes no trabalho, às vezes em outras situações, a gente tem que ficar atento, né? E até uma coisa interessante que eu sempre falo é que a gente não precisa, às vezes, ficar falando: a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, faça isso, faça aquilo. Mas as nossas próprias atitudes mostram para as pessoas que a gente é um cristão e que nós fazemos parte de algo maior e que elas podem se achegar a gente para conhecer aquilo que elas querem. Então a gente... Então a gente tem que ficar atento nesse quesito, porque se a gente não ficar atento, a gente vai estar falando coisas, jogando situações para as pessoas, às vezes falando da Bíblia, e a pessoa nem vai entender. E às vezes essa não é a melhor abordagem para fazer o convite, né? O convite é chamar ela para perto, conversar, né? Ter toda uma outra questão, porque quando eu já chego, vamos dizer, dando uma carteirada com a Bíblia na pessoa, eu vou afastar ela, porque muitas pessoas não querem saber. Mas dependendo da forma que você chega para abordar, para falar com a pessoa, é mais fácil. E você vai mostrando aquilo que Deus está fazendo na tua vida, né? Diferente de você chegar: não, faça isso porque a Bíblia te falou que é assim. Ah, você está fazendo errado. Não funciona assim. A gente tem que entender o local onde está inserido e a partir daí a gente ir caminhando, né? E a vida dos profetas, ela não foi fácil, né? Jeremias, ele foi negado lá várias vezes pelo povo, né? O povo não ouvia ele, né? Ele sofreu tanto que daí falam até que ele era o profeta chorão, né? Porque no livro dele depois até escreveu Lamentações lá, de tanta coisa que aconteceu, né? Então a gente não pode ser igual aos profetas. A gente tem que tentar falar
e ser ouvido para que a gente possa seguir, né? Jesus ali falando então para os fariseus, nesse sentido, ele está querendo mostrar que o quê? Que o que eles estão fazendo está errado. Por que está errado? Porque eles queriam só cobrar as leis do povo, mas eles mesmos muitas vezes não faziam nada, eles só ficavam vigiando as pessoas e apontando os erros, né? Então a gente não tem que ficar toda hora recriminando as pessoas, porque se eu ficar recriminando o erro da pessoa, não vai adiantar. Eu não vou conseguir mostrar para ela que o que eu vivo aqui dentro da igreja, no reino de Deus, é algo bom, né? E Jesus, ele, na última semana dele, ele ficou bem bravo, né? Chamava os caras de hipócritas. E é isso, não adianta eu ficar falando, pregando um evangelho onde eu mando as pessoas fazerem as coisas, mas eu mesmo não faço. A minha vida tem que ser um reflexo daquilo que eu estou falando, né? Se eu tenho uma posição onde eu posso falar sobre a palavra de Deus, eu tenho que falar, eu preciso falar porque Deus me chamou para fazer isso. Porém, eu preciso fazer uma análise na minha vida e ver se realmente eu tenho autoridade para falar aquilo. Porque se eu não tiver autoridade, o diabo vai usar aquilo contra. Porque o diabo ele é astuto. Ele vai encontrar onde você tem as suas brechas e vai usar aquilo contra você. Então é por isso que muitas vezes, né, os fariseus ali, as pessoas só tinham medo deles, né? E liderar não é pelo medo, liderar é pelo exemplo. Então se eu dou o exemplo, é muito mais fácil as pessoas me seguirem. E Jesus fazia isso, ele dava o exemplo. Ele não levantava, né, não acusava ninguém assim drasticamente. Até tem o caso da mulher adúltera aqui que ele fala, sempre que alguém era pego em pecado lá, sempre que ele falava, vai e não peques mais. Ele não falava assim, não, agora você tem que ir lá e fazer um ritual, fazer qualquer coisa para se livrar disso. Não, ele falava, você está perdoado, então você, depois de estar perdoado, você não peca mais. Que é a mesma coisa com a gente. A gente não pode continuar vivendo no pecado, né? Porque a partir do momento que a gente pediu perdão para Deus, né, reconheceu Ele como nosso Senhor e Salvador, a gente tem que se afastar do pecado, se afastar das coisas que não nos levam a Deus, né? Porque se a gente ficar dando liberdade para o diabo agir na nossa vida, é complicado, e ele usa as brechas. Às vezes é uma mentirinha, alguma situação aí que faz aí, e a gente se enrola, porque o diabo ele gosta de usar tudo que a gente faz de errado, ele usa contra a gente. Então a gente tem que ficar atento. Aí até uma ilustração aqui que eu coloquei, você imagina, a gente é uma pessoa e o diabo é uma financeira. O diabo ele vê que você tem o seu nome limpo, porque você foi limpo pelo poder de Jesus Cristo, e ele vem e te oferece um cartão sem limite. E aí você acha que você pode fazer tudo. Você vai gastar, vai gastar. E aí chega a fatura. Você tinha dinheiro para pagar toda essa fatura? Então o diabo ele vai pegando ali, você tem uma liberdade e você vai usando, e você vai fazendo. Só que chega uma hora que se você não fizer aquilo que Deus queria que você fizesse, o que acontece? Você não tem como pagar, né? E aí você vai ficar o quê? Com o nome sujo de novo, vai estar no pecado de novo. Então essa aqui é uma comparação interessante, né? E o diabo ele vai cobrar os juros. Ele vai vir e vai ficar cobrando os juros em cima daquilo que está acontecendo. Então a gente tem que ficar atento. Se a gente tem um nome limpo, se a gente foi limpo pelo Evangelho, por que pecar? Por que seguir em pecado? Né? Então a gente precisa ser diferente daquele povo que não ouviu os profetas. A gente tem que ouvir, né? E seguir crendo que Jesus volta e que Ele vai trazer a paz eterna para a gente, né? E o Evangelho, ele
Aqui está falando de uma festa. Então uma festa é um lugar onde o quê? Que tem glória, né? Que tem banquete, coisa boa. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho também é esse confronto que eu estou falando. Então, se você ouvir um Evangelho por aí, onde as pessoas só falam da bênção, mas não falam do que você tem que renunciar para ter a bênção, você tem que ficar esperto. Porque se você não ficar atento, você pode cair em armadilhas, né? E as armadilhas estão aí a todo tempo. Às vezes é uma situação no trabalho mesmo, parece boba, mas você cai nela e depois para você sair é complicado, né? E falando na questão de trabalho, sempre que você se posicionar com relação às coisas de Deus, pode ter retaliação, tá? E isso é comum, já aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, né? Deus, Ele coloca a gente nas situações para que a gente mostre a quem a gente serve, né? Então a gente precisa vigiar aí no nosso dia a dia. A gente não pode ser só o crente do domingo, né? Tem que ser o crente da semana inteira, 24 horas, porque senão a gente tem problema. E a eternidade, ela está aí, né? E a mesa está posta, e só assentarão nela aqueles que não estão na lama, né? Aqueles que não estão com essa dívida aí, com o nome sujo. Então, se eu estiver vivendo uma vida de pecado, eu não vou poder sentar à mesa com Jesus. Então, isso é uma coisa para a gente ficar atento aí. O segundo ponto é as respostas do convite. Se a gente pegar do verso 5 até o verso 7, esses primeiros convites aí não foram aceitos. Depois ele mandou uma nova leva de convites, mas o pessoal fez o que com os caras? Matou eles, pegaram eles e mataram. Ou seja, existe maldade no mundo, né? As pessoas, elas ouvem a palavra, mas elas às vezes não aceitam que as pessoas que estão pregando essa palavra, né? E aí elas querem fazer maldade, né? E essas pessoas, elas estão ali na vida de pecado delas, né? E para elas fazerem uma coisa errada, uma maldade ali, é muito fácil, né? Ela pode, como diz lá na Bíblia, né? O diabo pode usar para sapatear, né? Ele pode ir para cima. E aqui é interessante que esse pessoal que negou, o que eles falaram? Que eles não queriam ir porque eles tinham outros assuntos. Quantas vezes as pessoas não priorizam estar numa reunião como essa para estar em outras coisas, né? O mundo, ele vai te convidar para um monte de coisa, e a escolha está nas nossas mãos. Deus deu essa oportunidade para a gente, para que a gente tivesse esse poder de escolha. Mas Deus, Ele deu essa questão do livre-arbítrio para quê? Para que a gente escolhesse as coisas que vão nos aproximar dele, e não as coisas que vão nos afastar dele. Porque muitas vezes, tantas coisas, e aqui fica bem claro isso, o cara fala o quê? Que ele foi para o seu campo, devia ser uma fazenda, algum sítio que ele tomava conta, e o outro foi para o seu negócio. Ou seja, às vezes o cara deixa de estar numa reunião, de estar com os irmãos, para trabalhar. Não é algo errado, mas você concorda que começa a chegar uma hora que a pessoa tem que começar a se posicionar? Lógico que tem trabalhos e trabalhos, né? Tem trabalho que a pessoa não cumpre uma escala, né? Ou uma determinada situação que ela não pode deixar de ir. Mas se for uma coisa que foi chamada de última hora, ou algum outro tipo de situação, você pode tentar negociar, né? Um melhor momento, para não deixar de estar nesse convívio, né? Porque hoje em dia é muito fácil a gente trocar, né, as coisas, né?
Quantas pessoas na Bíblia aí trocaram, né? Judas não trocou Jesus por 30 moedas? Então a gente está trocando uma vida aí de ler a Bíblia, de fazer determinadas situações, por um celular, para ficar na internet, para ficar numa rede social, né? Eu tenho feito Deus colocou no meu coração para todo dia eu postar um capítulo da Bíblia no meu perfil. Todo dia eu estou fazendo a leitura de um capítulo, desde o começo de maio. E isso tem feito um determinado barulho, né? As pessoas, até amigas da minha esposa, falam para ela assim: ele está entrando nisso, né? Tipo, tá fazendo isso e tal. Mas é porque uma pessoa às vezes do mundo tentando falar assim: pô, não faz, não é esse o caminho, mas é Deus que quer. Porque eu creio que 5 minutos que eu leio um capítulo lá, se a pessoa conseguir ficar 5 minutos olhando e ouvindo, pode mudar a vida dela. E de uma forma ou de outra está chegando, né? Porque as pessoas às vezes elas precisam, mas não sabem onde buscar, né? Não sabem aonde tem. E às vezes não quer buscar na Bíblia, né? Tem preguiça de ler. E aí às vezes a gente está ajudando alguém nesse sentido, né? A pessoa poder se alimentar, né, da palavra, né? Porque a gente precisa, né? Não é só o alimento físico, né? Também o alimento espiritual, que é isso que vai nos manter de pé nas batalhas, né? Porque se a gente não tiver bem alimentado fisicamente, a gente não consegue fazer nada, né? Imagina no mundo espiritual, como que funciona isso se eu não tiver ancorado aqui, lendo, meditando na palavra. Então assim, vamos vigiar, né? O que se a gente tem trocado minutos, não é nem horas, né? Minutos, né? Com Deus por outras coisas. Então a gente tem que ficar atento aí. Não ser igual esses caras que negaram o convite porque tinham coisas lícitas, né? E Paulo fala isso, né? Que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então por isso que a gente precisa vigiar, ficar atento aí. E aqui uma coisa interessante, ele fala que o cara foi para o seu negócio, né? Que é o trabalho. E certa vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, que preguiçoso não é aquele que deixa de fazer as coisas, mas é aquele que faz demais. Porque às vezes o cara se esconde no trabalho para não voltar para casa, para ter que resolver uma situação que ele tem em casa. Às vezes o cara se esconde no trabalho porque ele tem um chamado, às vezes para Deus, mas ele não quer cumprir esse chamado. E aí ele se esconde. E aí ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando. Aí ele é preguiçoso? Não, aos olhos do mundo não. Mas se a gente for parar e pensar, ele está sendo, porque ele está negligenciando aquilo que Deus mandou ele fazer. Então a gente tem que ficar atento. Às vezes trabalhar demais é fugir de responsabilidade que a gente tem na nossa casa, com a nossa família, nas situações, né? Então a gente precisa ficar atento aí. Às vezes muita gente é chamada para servir na igreja, mas não quer, né? Porque diz que tem muitos afazeres, muitas situações. E às vezes é Deus que está chamando ela para fazer determinadas coisas na igreja, mas ela está negando, ela está resistindo, né? A gente tem que resistir ao diabo, né? Não às coisas de Deus. Então a gente tem que ficar atento aí, porque senão a gente pode estar fazendo coisas que são lícitas, mas contra Deus, né? Então a gente precisa pensar, porque às vezes a gente só fica pensando nas coisas erradas. Neguei o convite aqui para estar na igreja porque eu fui, sei lá, fazer tal coisa, fui visitar algum ente da família, fui fazer alguma coisa e não consegui ir. Às vezes é uma coisa boa, mas que aos olhos de Deus não era aquilo que Ele queria, né? Então a gente precisa estar vigiando aí, sondar nosso coração, porque Deus sabe o que a gente está pensando naquele momento que a gente nega um convite dele, né? Então a gente tem que ficar atento aí, para a gente não ficar pego nessas coisas. E o livro de Provérbios ele fala bastante sobre o preguiçoso, né? Então é interessante depois, quem nunca meditou, meditar nele. E Deus ele quer as pessoas 100%. Ele não quer ninguém meia boca, né? Porque
Não adianta o cara estar no domingo aqui, pô, tá firme, não sei o quê, aí sai na rua ali e já toma outro rumo, né? Então tem que tomar cuidado. Cristo, ele está nos convidando o tempo todo. Não foi só quando a gente se converteu, que a gente teve um encontro com Ele, que Ele nos convidou para estar aqui. A nossa vida é uma vida de renúncia, e a gente precisa disso. Por isso que Jesus fala: cada um que tome a sua cruz e me siga. A minha cruz é diferente da de vocês, mas eu tenho que estar atento para sempre tomar ela e sempre ir atrás, para que eu não fique esse cristão aí meia boca, né? Até eles ficam, o Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Por quê? Porque o cara não sabe o que ele quer. Não pode ser: hoje eu estou Cristo, amanhã não estou. Hoje está bom, amanhã não está. Porque Cristo é isso: um dia está bom pra caramba, outro dia vai estar ruim, mas você tem que glorificar, né? E é aí que você vai ser levantado, né? Acho que esse que é o ponto principal aí. Terceiro ponto, ele fala o novo convite e os novos convidados, né? Então, quem que foram esses novos convidados aí? Todos nós. Porque se Jesus não tivesse vindo e morrido na cruz, estaria acontecendo o que até hoje? Profeta atrás de profeta, e ninguém ouvindo, e ninguém, né, não quer acreditar. Os fariseus iam estar aí até hoje, só ia ter sinagoga lá em Israel e no restante do mundo. O que ia estar tendo lá? Imagina aqui no Brasil, como que estaria se não tivesse Cristo morrido e falado para todo mundo: vocês têm que fazer discípulo de todas as nações. O que a gente estaria fazendo hoje, né? Uma coisa a se pensar. Então, quando ele abriu esse convite, ele, ali nos versos de 8 a 10, ele está nos mostrando que todo mundo pode fazer parte disso. Não tem distinção. Às vezes a gente que fala: mas não vou falar de Deus para essa pessoa, porque ela não parece ser uma pessoa que vai querer ficar na igreja. Mas não é a gente que decide isso, é Deus. E o que Deus mandou a gente fazer? Deus mandou a gente ir e pregar o Evangelho, fazer os discípulos, e depois fazer o quê? Ensinar eles, que também é outra coisa que a gente tem que ficar atento. Não é só parar ali no fazer os discípulos. Fiz o discípulo, batizou, acabou, deixa correr. Não, Jesus, ele disse, tem que ensinar. E se a gente for depois para Atos 2, lá ele está falando o quê? Que só perseverou a igreja porque eles repassaram tudo aquilo que Cristo ensinou para eles. Porque naquela época não tinha o Novo Testamento ainda escrito. Só tinha o Antigo Testamento, que só falava de profetas, onde tinha um Deus que vinha e resolvia tudo com a ira dele, né? E depois nos evangelhos que a gente tem essa outra visão, né? A graça que Jesus fez pra gente. Então a gente tem que ficar. Eles faziam como? Era no boca a boca, saía falando um para cada um. E aí o Espírito Santo que faz a obra. Você tem que falar, e o Espírito Santo vai engatilhar na pessoa. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas uma hora a pessoa vai ver que aquilo é de Deus para a vida dela. E muitas pessoas vêm na dor, né? Não vem no amor, mas vem na dor, né? Então, por isso que elas precisam saber da palavra de Deus. E se elas não souberem, elas não vão conseguir na dor saber que tem um Deus que pode resolver a dor delas, né? Então a gente tem que ficar atento aí. E ultimamente a gente tem falado muito sobre isso na questão do discipulado, né? Não sei se aqui também, mas lá a gente tem falado bastante. E no grupo caseiro lá de casa a gente tem falado bastante também sobre isso, sobre discipulado. Aí até a gente está passando agora pelo Sermão do Monte no grupo caseiro, porque o Sermão do Monte foi o principal discipulado de Jesus. Depois teve, né, eles andando junto com Jesus, vendo como que ele fazia as coisas, mas ali ele mostra, né, tudo que o cristão tem que fazer, né, como ele deve se comportar.
E a gente precisa tomar isso como algo para a nossa vida, né? Para que a gente possa estar sempre ali atento, né? Àquilo que tem que ser feito e não negligenciar nada. Então aqui, quando esse rei ele convida essas outras pessoas, é por isso, porque ele viu que o povo dele ali, que era o povo escolhido, né? Das 12 tribos e tudo mais, viu que o povo não queria nada com nada ali, ele falou, não, então vamos estender. E aí o pessoal, né, fica bravo, né, porque como assim, né, Deus escolheu um povo e aí ele vai abrir o convite para todo mundo, né? Por isso que até hoje alguns judeus não acreditam que Jesus foi o Jesus que nós conhecemos, porque para eles o Messias vai ser o cara que vai chegar metralhando tudo e detonando com tudo. Mas a gente, pela glória de Deus, a gente sabe que não é bem assim. E quando a gente faz um casamento, o que acontece, né? A pessoa faz uma lista, né? E ela seleciona, né? Quem ela vai poder chamar, quem ela não vai poder chamar, às vezes por financeiro, né? E tudo mais. Mas aqui Deus está falando, não, chama todo mundo. Não importa. Não, a gente não vai se prender em dinheiro, em nenhuma situação. A gente vai só chamar as pessoas. Vai ter para todo mundo. E é aí que está, né? Por isso que eu falo que a gente não tem que escolher quem a gente vai falar. É para todos. Ele não está falando aqui, ó, chama o cara da rua tal, da outra você não chama não. Está falando, é todo mundo. A gente tem que levar a palavra para todo mundo. Então isso é importante a gente fixar. E a pergunta que fica aqui, a gente tem feito esse convite? A gente tem falado para as pessoas que existe um banquete que é a salvação e que elas têm um Deus em quem elas podem crer e que esse Deus vai mudar a vida delas, né? E a gente precisa começar a pensar nisso. O que a gente tem feito? Se a gente tem feito esse convite ou não. Às vezes não precisa, igual eu falei, ser de uma forma explícita, vamos lá, não sei o quê. Mas não, você vem chamando com mais... Chama para perto, para conversar dia a dia mesmo, né? Trazer para sua casa, conversar com a pessoa, mostrar para a pessoa o que Deus faz na sua vida. Porque às vezes a pessoa, você chama ela para vir na igreja e pode ser que ela não queira vir, porque ela acha que igreja é uma coisa engessada, é uma situação onde chega lá, vai ter uma pessoa falando, vai ter uma música e acabou. Alguém vai lá, vai falar um monte de coisa, vai dar um monte de pancada em todo mundo e todo mundo vai para sua casa e acabou. Mas não é assim, né? A gente sabe que não é, porque tem essa questão da comunhão, né? Estar junto com os irmãos, né? Cada um sendo bênção na vida do outro, né? Um orando pela vida do outro. Isso é importante. E se a pessoa não visualiza isso, ela vai querer negar mesmo. Ela não vai querer viver isso, porque ela não consegue enxergar o benefício, né? Então a gente precisa tentar mostrar as coisas, a nossa vida mesmo. Mas não é para todo mundo sair postando tudo que faz o dia inteiro, né? Mas é para você chamar a pessoa para perto e, vamos andar uma milha junto, né? Vamos conviver, deixa eu ser bênção na sua vida, né? Que é isso que eu acho que falta às vezes, a gente tentar ser bênção na vida das pessoas, porque às vezes a gente quer fazer mundos e fundos, mas não faz nada, né? Só fica na teoria e não vai para a prática, né? Que é simples, né? É só na conversinha no café do seu trabalho lá, você não ficar falando um monte de bobagem e falando às vezes o que Deus está fazendo na sua vida. Tava doente, oramos a Deus, pessoal na minha casa, assim, tô curado, sabe? As pessoas não vê essas coisas, porque às vezes quem não está nesse ambiente aqui não consegue visualizar isso, não consegue entender o que Deus faz, acha que é uma coisa muito metódica, né? Então quem nega o convite, o que acontece? Tá
ruim, né? Não vai ser salvo, né? Então, mas essa escolha não é nossa, de quem falar, e sim da pessoa escolher se ela quer ou não. Então, se ela a gente escolheu sim, né? A gente recebeu o convite, veio, aceitou e está vivendo isso. Mas tem pessoas que não estão vivendo isso porque não receberam o convite. O pessoal lá de Campinas sabe, mas lá na minha casa foi assim, a gente não estava errado em nada, assim, estava uma vida ok, e a gente foi convidado para ir no grupo caseiro, e ali a gente entregou a vida para Jesus, e desde lá estamos aqui até hoje. Então assim, não é um convite só que precisa ser feito, vamos lá, mas não me chamou para ir na igreja, me chamou para ir na casa dela, vem aqui, a gente vai comer uma coisinha, vai orar, vai falar um pouco de Deus e tal. Vamos, a gente foi e está aqui até hoje, né? Então é importante, que às vezes também a gente pensa assim, a pessoa tem que estar toda detonada para vir para a igreja, né? Mas nem sempre é isso, que é aquilo, cada um tem a sua batalha, né? Às vezes é uma batalha que não é externa, onde todo mundo consegue ver e entender o que a pessoa está passando, né? No caso de uma pessoa de droga, de situação de rua, mas às vezes uma pessoa normal está numa vida normal, mas precisa de Deus, né? Então a gente precisa estar atento aí. Por isso que precisa estender para todo mundo sem fazer distinção. O quarto ponto, ele fala de um homem sem a roupa nupcial. Esse cara foi convidado, esse cara aceitou o convite, mas ele não estava com essa roupa. E o que vocês imaginam que seria isso? O cara está lá no banquete, todo mundo devia estar vestido com um traje de gala, e o cara estava, sei lá, de bermuda e chinelo, totalmente distante do pessoal que estava ali. E o que Jesus quer trazer aqui? Lembra quando ele fala lá que muitos falarão do nome dele, mas que quando chegasse na hora ele ia falar: sai daqui porque eu não te conheço? É isso. Por quê? Porque a pessoa, ela aceitou o convite, ela conviveu naquele ambiente, ela estava naquele ambiente, desfrutou do banquete, só que ela não queria aquilo, de certa forma. Ela só estava ali porque ela foi convencida por outros para ir. Porque você imagina, passou todo mundo chamando lá: vamos lá que vai ter um banquete. As pessoas falam: vamos, né? Só que chega lá, faz um monte de coisa no impulso e às vezes não entende o que ela está fazendo. E são essas pessoas. Às vezes fala em nome de Cristo, um monte de coisa, tem várias situações, mas ela não consegue se entregar de fato para Deus. Porque aqui, quando a gente recebe esse convite, tem que ter essa entrega. Porque Deus, ele está aberto. Ele quer todo mundo. Ele quer que todos venham, que todos se acheguem a Ele, mas precisa da nossa parte. Ele vai acolher, Ele vai, receber a gente, porém precisa disso. Precisa do quê? Precisa que a gente dê a nossa contrapartida, né? Por isso que a gente fala, o convencido e o convertido. Porque o convencido, ele gosta de estar aqui, porque ele ouve uma palavra, às vezes o cara toma aquilo como uma coisa boa para ele, gosta do ambiente, mas para ele, se ele puder fazer qualquer coisa que não é de Deus, ele faz também. Ele vai fazer sempre aquilo que vai levar ele para ter a felicidade, que é o que o Evangelho traz para a gente, lógico, a felicidade. Porém, existe um custo, uma renúncia, uma situação que às vezes muita gente não quer pagar por isso. Aí nesse caso aqui, vamos pensar, o cara não estava com a veste, ele não queria investir nessa veste para estar lá. E é o que a gente às vezes pode estar fazendo. Eu estou investindo para estar no reino de Deus? Eu quero estar no reino de Deus? Eu estou me entregando para Deus? Às vezes eu não estou. E aí o que ele fala lá? Quando o rei chega, ele vê esse cara sem a veste, ele fala: amigo, e aí? Cadê a sua veste? Aí ele fala para fazer o quê? Amarra esse cara e joga ele nas trevas. E esse jogar nas trevas aqui, se você for fazer uma análise aí e verificar, ele está falando de
é inferno mesmo, não é coisa boa não, porque ele está falando, você fala que aceitou meu convite, você está vivendo aqui junto com todo mundo que aceitou meu convite, você está fazendo o que aqui, se você de fato não quer estar aqui, né? Por isso que a gente precisa se policiar nesse ponto, para que a gente realmente esteja se entregando para Jesus, vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva para Ele. Às vezes, né, quando eu estive aqui, eu falei de chamado, né, com os jovens, né, e exatamente isso. Às vezes é difícil descobrir qual que é o nosso chamado. Até ouvi um cara falando esses dias o seguinte: para você descobrir, você tem que fazer um monte de coisa, para ver até aonde que Deus vai te colocar certinho ali, né? Porque às vezes é isso, às vezes Ele vai te direcionar, vai te dar uma visão, uma situação do que você precisa fazer, mas às vezes não, às vezes fica difícil, mas você precisa também buscar, né? Igual a questão dos dons, tem que buscar os dons. Se você não buscar, você não vai ter. Ele está disponível, Ele entrega para todo mundo, porém precisa da nossa parte. E aqui não é diferente. Esse cara, ele não quis investir naquilo ali, ele não quis estar ali dentro. E quem julgou ele? Quantas parábolas Jesus falou aqui para os fariseus? Sempre tinha um julgamento, e ele já está apontando lá para frente o que vai acontecer com todos nós. E aí, você estava lá, beleza, e não é só ficar fazendo obra, é uma consequência. Eu rendo a minha vida a Jesus, e Jesus me capacita a fazer essas obras, não fazer as obras para ser salvo. Então, a partir do momento que eu sei que eu estou salvo em Jesus, eu vou caminhando, e Deus vai me capacitando para que eu faça o quê? Eu abençoe as pessoas, eu sirva no reino, faça diversas coisas, e aí eu estou utilizando aquilo que Deus me deu, né? Isso é muito importante. A gente tem que ficar atento aí nessa questão do julgamento, porque vai haver julgamento, e quem sabe do nosso coração é Deus, né? Às vezes a gente pode estar aqui fingindo uma coisa, né? Toda situação, eu sou de Deus, sigo a palavra, faço as coisas, um monte de coisa, mas na hora que Deus passar o scanner aqui, o que vai sair, né? Vai sair que fez de coração mesmo, ou que fez porque achou que precisava fazer alguma coisa só para ganhar pontinho lá no céu, né? Que a turma fala, né, que esse aí ganhou mais um tijolinho, né? Mas não é assim que funciona, né? O seu lugar está lá, depende de você manter ele lá, né? Seguir com ele lá. Então Deus, ele tá dessa forma, né? E eu queria concluir aqui essa mensagem, que ele fala no versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E o convite chega para todo mundo, e a escolha aqui não é porque poucos são escolhidos, porque Deus escolheu poucos, é porque esses poucos, eles não quiseram atender ao chamado de Deus para a vida deles, né? E então existe essa questão, né? Porque essa festa é o Evangelho do Reino, né? Que Jesus pregou o Evangelho do Reino, né? Então, onde Ele quer que a gente esteja? Lá. Ele nos convida para estar lá com Ele. Ele convida a todos, mas nem todos escolhem estar lá, nem todos querem estar lá. Eu creio que quem está aqui, de fato, escolheu estar lá, né? De fato quer estar lá, quer estar com Deus, quer viver esse momento, anseia por isso, né? Que isso que é o importante. E eu queria dar o último destaque aqui para Apocalipse 19, versos de 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui é isso que a gente tem lá, que está aqui em Apocalipse, está falando o quê? Que a gente tem uma festa lá no céu, uma festa para estar lá com Deus, e que a gente precisa estar trajado dessas roupas aí de linho finíssimo, né? Que é escolher realmente estar com Deus. Então a escolha está nas nossas mãos. Então a gente entrega a nossa vida, mas a gente tem que entregar ela de fato. Não é só externar aqui para todo mundo: entreguei minha vida a Jesus. Porque hoje existe uma modinha, né, de ser crente, né? Crente é legal, né, ser crente. Tem várias igrejas gigantescas, shows, um monte de coisa, mas é só aquilo. Não tem mais nada que aquilo. É só rede social. Igreja é isso aqui. Igreja é nas casas. Então a gente precisa estar realmente entregue a Jesus para viver o que Deus quer que a gente viva para Ele. Amém? É isso. Senhor, Pai, obrigado, Deus. Pai, que nós possamos a cada dia, Senhor, nos render ao Teu convite. Senhor, que a cada dia o Teu convite seja mais claro em nossa vida. Senhor, que nós possamos celebrar contigo, Pai, no futuro. Celebrar contigo essa mesa farta, essa salvação, Pai, que só o Senhor pode nos dar. Pai, obrigado por ter morrido por nós na cruz. Obrigado por ter entregue sua vida por nós, para que nós fôssemos salvos e remidos do pecado. Que nós possamos agora, com orgulho, Pai, dizer que nós fomos convidados e que nós estaremos com o Senhor, Pai. E que isso seja algo que esteja em nossos corações, que não seja algo que somente estamos falando da boca para fora. Senhor, que o Senhor nos guie, que o Senhor analise nossos corações, Pai, para que nós não caímos em armadilhas, que nós não fiquemos aí tentando ser preguiçosos na fé, mas que nós, Pai, estejamos um coração rendido ao Senhor em cada minuto de nossa vida, Pai. Que nós possamos repensar todas as nossas atitudes, todas as situações, para que nós possamos, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ser assim conosco. Mesmo nós não merecendo, Senhor, o Senhor faz tudo isso por nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.